Olá pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros e o livro de hoje é O Diário de Anne Frank. Esse livro, pessoal, que é muito importante justamente porque se trata de um relato real de uma adolescente de 13 anos que era judia e estava morando ali em Amsterdã justamente na época do nazismo. Ela narra aqui no diário então aquele relato sobre como ela vivia, como a família dela passou a morar ali escondida num anexo que ficava em cima de um armazém onde o pai dela antigamente trabalhava, e eles têm que viver não apenas a família dela, mas outra família e mais um dentista. Como eles faziam para sobreviver, fazer a higiene física, poder fazer as necessidades, como é que eles arranjavam a alimentação. Então era uma situação muito difícil, muito desumana de vez em quando, mas a Anne Frank, ela vai ser esse símbolo de resiliência, de fé, de força e de coragem, justamente porque, mesmo com todas essas circunstâncias, ela cultivava sonhos, cultivava esperança, cultivava alegria, mesmo num ambiente tão difícil, num instante tão difícil como aquele. Então, pessoal, esse aqui é um livro e um relato muito importante e muito tocante também. Você vai se emocionar, não tem como você não se conectar com esse livro aqui. Vamos conversar falando um pouquinho sobre ela ter recebido esse diário no aniversário dela e começar a relatar um pouco do dia a dia dela, até algumas coisas da infância dela, mas logo ali nas primeiras entradas a gente já vai começar a perceber a preocupação que o pai dela tem em esconder a família, porque as coisas estão ficando cada vez mais perigosas, até o dia em que a irmã dela vai receber uma notificação da SS, ou seja, quem recebe aquela notificação é porque você é visitado ali pela Gestapo, e provavelmente vai desaparecer. Então a família já reúne tudo e às pressas já vai para um esconderijo, que é um anexo que fica em cima do armazém onde o pai trabalhava, e eles vão morar ali escondidos junto com essa outra família, que são os Van Damme, e com o Albert Dussel, que é o dentista. A Anne Frank então vai começar a fazer uma descrição bem minuciosa do dia a dia deles, contando os sentimentos dela e os sentimentos no geral das pessoas também, e às vezes ela faz alguns relatos do que ela escuta ali pela BBC, pela rádio, né, e vai começar a falar do que acontece internacionalmente, alguns movimentos com relação à guerra. Então você vai acompanhando o dia a dia dela e também vai sabendo mais ou menos em que pé estava ali aquelas guerras ali ao redor do mundo. Também vamos acompanhar aqui como a Anne entrou em depressão. Em determinado instante ela fala que ela está tomando até remédio para poder se controlar, porque afinal de contas é uma situação absolutamente difícil, muito complicada de se viver. Então, bom, né, chega um momento que o cérebro não aguenta. Inclusive, eu suspeito que não apenas ela, mas outras pessoas também estivessem ali passando pela mesma circunstância. Mas ela vai narrar dela, como ela está se sentindo. E em determinados momentos ela dá umas fraquejadas assim, ela perde um pouco, assim, fica um pouco mais triste, mais abatida, mas logo nas cartas em seguida ela se recobra, ela fala de esperança, ela fala de fé, de força, de coragem, e ela tirava muito essa força dela justamente da escrita. Então ela fala que escrever faz ela se sentir viva, faz se sentir bem, expressar aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, ela coloca no papel, então ela sente uma vontade de viver. Inclusive ela fala que o sonho dela era se tornar jornalista e escritora. E é interessante saber disso porque ela realizou esse sonho, né? Ela fala assim que ela gostaria de deixar alguma coisa para a humanidade. Ela fala isso aqui no meio do livro, gente. E tem um momento aqui no livro que ela também fala, logo no início, que quem é que vai se interessar pelo diário de uma criança de 13 anos, né? E aí hoje em dia a gente vira e fala, pô, todo mundo, todo mundo vai querer ler seu livro. E para falar um pouco mais da Anne Frank mesmo, ela era assim, essa menina que tinha um caráter forte, confiante, as pessoas no anexo falavam isso dela abertamente para ela. Ela até pensava, mas será que eu sou mesmo essa pessoa forte desse jeito, né? E mais, ela era uma pessoa que tinha muita força também na natureza. Às vezes ela só olhava assim, ficava olhando, admirando a natureza ali ao redor, né, que tinha perto do anexo onde ela morava, e que ela fechava os olhos, pensava um pouco nisso, e aí recuperando as forças dela, né, vai depois voltar ali para aquela convivência que não era nada fácil naquele anexo. Ela também é uma menina da frente do seu tempo. Ela já lutava ali, já pensava, pelo menos não lutava, né? Mas ela já pensava assim, por que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens? Então ela vai pensar nisso, né? Igualdade dos direitos para o homem e para a mulher, né? Ela vai refletir. Tem toda uma passagem bem legal aqui no texto, onde ela coloca os argumentos dela, tintim por tintim, todos absolutamente maravilhosos. Aqui nesse livro ela vai contar um pouquinho também sobre até as primeiras descobertas ali da sexualidade dela, porque ela está crescendo, né? Ela está passando de 13 para os 15 anos, então ela está ali no auge da puberdade dela, né? Então ela vai começar a notar algumas diferenças no comportamento, no humor, nos sentimentos, nos sonhos que ela tem, e ela vai também se apaixonar pelo filho do outro casal que mora ali com eles, né? Eles vão ter um romance que eu não vou dizer proibido, eu vou dizer assim, não autorizado.
Porque os adultos ali, quando descobriram, ficaram, não, cuidado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Mas é que acontece que eles acabaram mantendo aquele relacionamento mesmo assim, né? Sem tanta intensidade, mas eles se amavam. E pessoal, só para nós terminarmos, eu vou comentar com vocês, né? Porque como foi que acabou, né? Essa história, né? Não tem spoiler nenhum, se participar todo mundo sabe, né? Chegou a um determinado instante que provavelmente, né? O livro não traz assim uma certeza, mas é muito provável que tenha havido uma delação. Alguém entregou que tinham judeus morando ali. Parou um carro ali na frente da casa deles, saiu alguém fardado ali da SS junto com outros soldados alemães que estavam na verdade a paisana, né? Entraram ali, pegaram as duas famílias, levaram para a prisão local e depois transferiram para os campos de concentração. Apenas o pai da Anne Frank sobreviveu ao Holocausto. Então foi ele que depois retornou àquele ambiente, se comunicou com outras pessoas que moravam, porque os alemães que estavam ali não foram pegos, tá certo? Apenas eles que estavam lá dentro do anexo. Então, o pessoal que trabalhava no armazém permaneceu ali e juntou ali aquelas cartas que era da Anne Frank sem nem ler. Foi a MIP ou foi a BEP, eu esqueci o nome da pessoa, e entregou para o pai dela. Ele quem reuniu todos aqueles escritos, leu, colocou em ordem e depois trouxe a público, né? Então, outras organizações internacionais também pediram, ele também o forneceu, deu livremente. O Diário de Anne Frank vai ter 3 versões mais conhecidas. A, que é sem alteração nenhuma, que a própria Anne Frank escreveu. O B, que tem alterações da própria Anne Frank, porque ela estava já pensando na publicação daquela obra depois que ela saísse do anexo. E a C, que foi a que o pai, quando pegou a obra, viu que tem algumas coisas muito íntimas ali da filha, resolveu deixar algumas coisas de lado com relação à sexualidade dela também, e acabou publicando essa versão bem censurada assim. E aí depois a gente tem essa aqui, tá bom pessoal? Que é a edição oficial autorizada pela Anne Frank Fund, né? Ou seja, a Fundação Anne Frank, que é a fundação que divulga e protege essa obra aqui até hoje, né? Divulgando aqui a obra dela ao redor do mundo inteiro. É isso pessoal. Esse é o Diário de Anne Frank, tá certo? Se vocês ainda não pegaram esse baita livro para ler, peguem esse baita livro para ler. A Anne Frank vai ser sim esse símbolo de coragem, de força, de resiliência, porque a gente nota isso, mesmo naquela circunstância tão difícil, ela ainda mantinha a força, ainda mantinha a fé, ainda mantinha a coragem para conseguir passar ali, né, para ser forte, para passar por aquela circunstância. Eu até marquei aqui, né, queria ler para vocês, né, um trechinho do que ela fala. Olha só. A beleza continua a existir mesmo na desgraça. Se a procurar, você descobrirá cada vez mais felicidade e recuperará o equilíbrio. Uma pessoa feliz tornará as outras felizes. Uma pessoa com coragem e fé nunca morrerá na desgraça. Baita livro, baita obra mesmo. É isso pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não deixou, por favor, deixa o seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que vão lançar por aqui. Ative o sininho para não perder as próximas notificações. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com a sua família. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia. E até a próxima.